O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que tu ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Papa São Paulo VI, creio que muitos daqui são da era de Paulo VI, que foi antes de João Paulo I, antes de João Paulo II. João Paulo I ficou somente 30 e poucos dias, mas Paulo VI foi até 1978. Foi um grande Papa. Pegou a igreja no momento de grandes mudanças, justamente porque era o momento em que a igreja se adaptava à sua nova forma de viver no pós-concílio Vaticano II. Ele tinha uma frase que sempre me incomodou. O cristão é um especialista em humanidade. E por que que essa frase sempre me incomodou? Porque lidar com cachorro é muito fácil. Lidar com planta é muito fácil. Mas lidar com gente não é. Mas o cristão se transforma, se torna num especialista em humanidade por um simples motivo. O nosso Deus, diferente de todos os outros deuses que existem por aí, aos quais as pessoas chamam de Deus, o nosso Deus, ele se encarna, ele se transforma em gente, como a gente. As outras religiões querem fazer com que o homem se transforme em Deus. Mas o cristianismo é Deus que se encarna e se torna um de nós. Por isso que o cristão, ele se torna especialista em humanidade. Por quê? Porque nós não abraçamos árvores. Nós não ligamos para horóscopos. Nós não fazemos
trabalhos em encruzilhadas. Nós não acreditamos em superstições. Nós abraçamos o ser humano. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o cristão se torna cristão de verdade, ele se torna responsável por aqueles seres humanos que estão à sua volta. E se tornar responsável é dar resposta. Cada um de nós somos diferentes. Pense você numa família. Você, seu esposo ou a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus tios, são todos da mesma família e são tão diferentes. Pensemos aqueles que têm grandes famílias, ou por exemplo, vários irmãos. Minha avó dizia, saiu tudo do mesmo buraco e é tão diferente. Veja você e os seus irmãos. Se você tem, minha irmã acabou de passar aqui, eu só tenho uma irmã, como eu sou diferente dela, e ela é diferente de mim, e é filha do mesmo pai, é filha da mesma mãe, criado no mesmo ambiente. Por isso que cada um de nós, ao sermos cristãos, nos tornamos especialistas em humanidade. E precisamos especializar isso quanto mais. Por isso que as pessoas, não querendo se tornar especialista em humano, em ser humano, é muito mais fácil que um cachorro. É muito mais fácil cuidar de uma planta. Porque a planta não fala, não reclama. O cachorro também não. É fácil cuidar de cachorro. Quando você manda ele deitar, ele vai. Quando nós estamos cansados, não existe. Ninguém vai falar para a gente, vai deitar. E para o cachorro, quando ele está enchendo o saco, a gente fala, vai deitar. E ele... Não é assim? Eu tenho tanta vontade, às vezes, de ouvir alguém me mandando, vai deitar, e eu não consigo. Mas para nos dizer que precisamos dar respostas. Se tornar responsável é dar respostas aos desafios que nos vêm. E se eu sou cristão, eu me torno responsável por todos aqueles que estão à minha volta. Mas que tipo de responsabilidade é essa? Vai na segunda leitura. Que tipo de responsabilidade é essa que nós temos sobre as pessoas que estão à nossa volta? Sobre as pessoas que atravessam o nosso caminho, sobre as pessoas aos quais nós somos responsáveis. Não é simplesmente que eu me torno responsável pelos meus filhos, não. Eu me torno responsável por todos aqueles que estão à minha volta. E que tipo de responsabilidade é essa? Se responsabilidade é dar respostas, a primeira resposta que eu tenho que dar às pessoas que estão à minha volta é o que São Paulo diz aos Romanos, na segunda leitura. Nós temos uma dívida com todos. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. A dívida que temos com todos é o amor mútuo. Isso quer dizer, eu não gosto, mas eu amo. Quando Jesus nos pede, Ele não nos pede para gostarmos de alguém, mas para amarmos. O gostar nasce de um coração, eu gosto de você de graça. Mas amar não é gostar. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Isso então quer dizer, eu tenho uma dívida. A primeira resposta que eu dou é a resposta do amor. Difícil? Muito. Amar quem nós não gostamos é muito difícil. É muito difícil amar melindroso, é muito difícil amar pessoa carente, é muito difícil amar pessoa chata, é muito difícil. Mas amar vai além de gostar. Eu dizia ontem na missa, eu não amo alguém por aquilo que ela é. Eu amo alguém porque aquele que eu acredito me pede para amar. Eu não amo você por aquilo que você é, porque você não merece o meu amor. Estou sendo bem claro, como eu não mereço o seu amor. Nós não somos merecedores do amor um do outro. Ninguém é merecedor do amor do outro. Mas se eu te amo, eu não te amo porque você merece.
Eu te amo porque o Deus que eu acredito me pede para te amar. Por isso que a minha responsabilidade, por isso que o meu ser especialista em ser humano faz com que eu te ame. Mas para que eu não te ame, eu prefiro cuidar do cachorro. Aqui eu estou batendo na tecla do cachorro, mas não é porque eu não gosto de cachorro, não. E não é que eu sou contra o cachorro, não. Só não troco o cachorro por um ser humano. Porque é muito fácil, por exemplo, nós assinarmos uma petição para proteger as araras azuis. Da mesma forma, nós fazemos uma petição de descriminalização do aborto. Por isso que nós somos tão mal, por isso que nós somos tão sem vergonha. Nós protegemos as araras azuis do bico amarelo com a pena verde, mas nós não protegemos o ser humano. Por quê? Porque nós não somos cristãos, nós somos hipócritas, muitas vezes. É fácil defender a tartaruga. E o ser humano a gente não defende, por quê? Porque a tartaruga não fala, a tartaruga não reclama, a tartaruga não me critica nos meus erros, a tartaruga não vai fazer nada, ela está lá no mar. E o ser humano vai estar do seu lado, enchendo o teu saco, com perdão da palavra. Por isso que é muito mais fácil cuidar da tartaruga, do peixe. Minha gente, tem vida melhor do que a do peixe, dentro de um aquário? Não tem vida melhor. Tem vida melhor do que o de um passarinho? Não tem vida melhor. É muito bom ver, né, os passarinhos, olha que lindo. Eu morei em Palmas um tempo da minha vida, no Tocantins, e lá tinham muitas araras. Que bonito ver um arara, e o arara anda de par. A arara, quando escolhe um arara, um arara macho e arara fêmea, quando eles se escolhem, eles passam a vida inteira, são fiéis um ao outro. É muito bonito ver as araras voando. Aí a gente desce o olhar e olha aquela praga que está do nosso lado. Prefiro olhar a arara. Mas aí tem a praga que fica cutucando e falando besteira. Não é assim? Pensa você que é casado. Você entende a sua esposa? Você entende o seu esposo? Você aceita conviver com ele, com ela, quando ele está difícil, quando ela está difícil. Não é? Casamento não é 1000 maravilhas, minha gente. É uma exigência e um ceder constante. Eu exijo, eu cedo. Eu cedo, eu exijo. Eu exijo, eu cedo. É assim. Por isso que Deus não nos pede para gostar. Deus nos pede para termos uma dívida. Você não presta. Você é carente. Você é melindroso. Você é chato. Você é tudo isso. Mas eu tenho uma dívida com você. Não por aquilo que você merece, mas por aquilo que Deus me pediu de dever para você. Amor e pronto. Segunda resposta que nós temos que dar por sermos cristãos. Aí, seja no começo do Evangelho, seja toda a primeira leitura, uma resposta de correção. Principalmente, corrigir quem nós não gostamos. Quem não gostamos, é melhor deixar ele se lascar no erro que ele comete. E ainda a gente se coloca como juiz, dizendo, tá vendo? Só escolhe besteira. Mas o que disse o Evangelho? Se alguém estiver errado, vá lá, corrige a pessoa. Mas vai lá na pessoa primeiro, não vai em outros. Não coloca na rede social, não vai futricando em outro lugar. Porque o Evangelho, Jesus diz isso, mas a primeira leitura de Ezequiel é muito mais séria. Se eu vejo a pessoa errando e não tomo a responsabilidade com ela, eu me torno cúmplice do erro dela. Eu pago pelo mesmo preço dela. Não é isso, é sim. Pega a segunda leitura aí, a primeira leitura, desculpe. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e
tu não lhe falares advertindo-o a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria conta, mas eu te pedirei contas da sua morte. É fácil agora nós deixarmos as pessoas caírem nos seus erros. E por causa de um respeito humano, eu respeito a pessoa, deixando que ela, inclusive, morra na ignorância da minha visão, do meu ponto de vista. Eu não vou falar, porque se a pessoa é assim. Minha gente, nós vivemos em torno de nós só tem pessoa carente. Só tem melindroso. E na igreja é mais ainda. Porque aqui parece que chama, né? Deus é quem chama essas pessoas. Mas elas confundem com o padre, com o coordenador da pastoral, com o amigo de não sei de quem. A gente se confunde. Mas aqui é um bando de carente, a começar do pároco. Mas nós somos atraídos. E a gente vem para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu quero ser acolhida. Vai para lá, ó. Passa o dia de joelhos ali, ó, no sacrário. Nós temos que nos tornar especialistas em humanos. E tornarmos especialistas significa se tornar responsável. E para que eu me torne responsável, eu preciso fazer o que o começo do Evangelho e a primeira leitura me diz. Eu não posso permitir que o outro permaneça no erro. Eu preciso fazer a minha parte. Se eu vejo no erro, eu preciso corrigi-lo. E seja lá quem for. Se ele não vai te ouvir, é outro problema, é outra coisa, aí já é com ele. Nós fazemos a nossa parte, se o outro não faz, o problema é dele. Eu só não posso permitir que ele morra na ignorância. Por isso que eu não posso ficar aqui passando mão na sua cabeça. Eu ofereço ajuda, não quer, problema é seu. Eu fiz a minha parte. E disso, pelo menos o meu temperamento me ajuda muito nisso. Eu fiz a minha parte. Se você quer continuar no erro, se lasque. Aí eu vou até cavar mais o buraco para que você se afunde. Quer se lascar? Vá por raio que o parta. Porque a minha parte eu preciso fazer. Agora, se você não quer ajuda, problema seu. A minha maneira de amar é esta, eu preciso te ajudar, eu preciso me tornar responsável por você, mas eu preciso te respeitar também no teu limite. Se você não quer ajuda, o problema é seu. Mas olha o nosso prejuízo, se nós temos uma dívida, essa dívida é de amar, essa dívida é de corrigir, se nós não nos acertamos, olha o prejuízo. Vai lá no finalzinho do Evangelho. De novo eu vos digo, Jesus dizendo. É como se Jesus tivesse, esse de novo eu vos digo, é como se Jesus tivesse, deixa eu traduzir, porque ler é uma coisa, mas deixa eu colocar vida nessa frase de Jesus. De novo eu te digo. É mais ou menos isso. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Olha o nosso prejuízo se a gente continua em desacordo. Olha o nosso prejuízo se nós preferimos cuidar de cachorro do que cuidar da pessoa que está do nosso lado. Olha o nosso prejuízo se eu prefiro ser indiferente ou descartar você. Olha o nosso prejuízo. Porque nós não vamos estar de acordo diante de Deus para pedir todas as bênçãos e graças que Ele tem para nós. Por isso, primeira coisa para que você se torne especialista em humanidade, deixa de olhar somente para o seu umbigo. Saiba que tudo tem vários pontos de vista e não é somente o seu. E principalmente, saiba ouvir as correções
e as verdades. O mundo é muito, muito, muito maior do que o nosso. E para nos tornarmos especialistas, responsáveis, dando respostas de amor e correção, é porque nós temos uma meta: entrar num acordo, como Jesus diz no Evangelho, e assim, em acordo, onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, receber dele todas as graças e bênçãos do céu. Faça um instante de silêncio, repense, ressignifique a sua vida e as relações com as pessoas que você tem.